Olá a todos e olá professora. Antes de mais, queria agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco no podcast. Obrigada, Ana. Foi um prazer e tenho muito gosto em estar aqui consigo. Eu é que tenho gosto, professora. Hoje vamos falar então sobre um bocadinho sobre a filosofia, aqui a junção entre também as artes e a educação. E para começar, eu gostava de perguntar à professora, a professora tem aqui formação em filosofia e ensino pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e agora também está a tirar, penso eu, Teoria e Crítica da Arte também pela Universidade do Porto, neste caso na Faculdade de Belas Artes. Como é que foi aqui este percurso académico e o que é que levou a professora a complementar estas duas áreas que aparentemente são aqui distintas? Olha, Ana, foi um percurso que se construiu de forma orgânica, portanto, posso começar por dizer que foi um caminho pautado essencialmente pela curiosidade. Portanto, eu comecei pela filosofia, quase inevitavelmente, sempre senti fascínio pelo poder da pergunta e, e pelo incómodo que ela é capaz de instaurar. E contra a vontade da minha mãe, pus de lado as ambições quanto a um curso de Direito, que também penso que a Ana ponderou, e esse não está também a tirar, não é? Estou, professora, estou a tirar. Exato. Licenciei-me na Faculdade de Letras do Porto, como disse, e no último ano obtive uma bolsa da FCT que me permitiu aprofundar o pensamento de David Hume, que também estudou, e questionar o valor epistémico das teorias da conspiração. Portanto, foi um percurso já na licenciatura que me deu bastante gosto, contudo, no último ano eu decidi não prosseguir de imediato esse caminho. Portanto, afastei-me durante 5 anos da filosofia, pelo menos do seu lado mais teórico. Em 2017 eu regressei à FLUP para iniciar, como disse, o mestrado em ensino de filosofia e já no mestrado em ensino de filosofia eu optei no relatório que nós temos que fazer por já incorporar a arte como um intersetor da filosofia. Portanto, esse era mesmo o título do meu relatório, será a arte um intersetor da filosofia? Portanto, a minha resposta foi efetivamente que sim. E portanto, o que é que eu posso dizer? O universo da arte sempre foi muito próximo, portanto, um mundo que partilho com amigos, inclusive com o meu marido, e que tem como palco o corpo, o espaço, o tempo, um palco que me fascina. E daí, desse fascínio, em 2022, eu decidi começar um mestrado em Teoria e Crítica da Arte, unindo assim três coisas que verdadeiramente me dão prazer, que é a filosofia, a arte e a escrita, não é? A escrita é aqui o meio que eu encontrei para poder pensar a arte através da filosofia. A olho nu, parecem áreas distantes, como disse, de um lado temos a filosofia com a sua gênese crítica, conceptual, portanto mais rigorosa, do outro a arte com a sua materialidade, o seu modo de nos afetar por vias menos racionais. Mas há, na verdade, vasos comunicantes, não é? A filosofia ensina-me o poder do conceito, da definição, do rigor, que também é isso que eu tento passar para os meus alunos. A arte é uma companhia, desde há muito tempo, um pensar como. São estas interseções que procuro prolongar no meu trabalho, quer no ensino, quer, claro, na crítica que iniciei recentemente. Não sei se respondi. Exato, professora, então juntou aqui áreas que aparentemente não estão tão relacionadas, mas a verdade é que até existe filosofia da arte, eu lembro, nós também abordamos essas questões, não é? E portanto, mesmo nessa ótica, eu gostava de perguntar como é que essa formação cruzada influenciou aqui a sua visão do ensino e do pensamento crítico, porque sabemos que Ora, a filosofia fomenta aqui o pensar criticamente e o estudar também desse âmbito, e a arte, por um lado também, porque reflete, penso eu, também depois aqui a sociedade e essas questões mais éticas e filosóficas. claro. Olha, esta formação, que aliás não está concluída, portanto, deu uma certeza de uma coisa, de que o pensamento crítico, que muitas vezes é aqui reivindicado pela filosofia, não é efetivamente uma propriedade exclusiva de nenhuma disciplina. Mas é preciso querer pensar, e isso não é tão natural como se costuma dizer. É preciso, como diria Deleuze, portanto, um filósofo contemporâneo, que algo venha romper com o entorpecimento natural do pensamento, portanto, que o arranque da sua inércia. E o que nos faz pensar é sempre uma certa intensidade, um toque, algo que nos afeta, portanto, que nos perturba, que nós queremos perceber o porquê daquilo estar a acontecer. Portanto, o cruzamento entre a filosofia e a arte expandiu profundamente o meu olhar para os problemas filosóficos, aqueles que nós trazemos já no programa, quer no 10º, quer no 11º. De facto, os problemas que eu tento levar para a sala de aula e que estão contemplados no programa, eles só se tornam verdadeiramente problemas, isto é, no sentido, na verdadeira acessão da palavra, se os alunos os sentirem como tais, não é? Portanto, é esse incómodo face à ausência
digamos, de uma resposta pronta, essa urgência de compreender que dá sentido às teorias que posteriormente nós depois exploramos em sala de aula. Por isso, no ensino, esse cruzamento entre a filosofia e a arte traduz, penso eu, da minha parte, num esforço contínuo, constante, para que o questionamento não fique preso a uma abstração estéril, não é? Que não diga nada aos alunos, em que eles só vão repetir as próprias teorias que nós damos, mas possa tocar o mundo vivido, não é? Aquilo que nos afeta e nos move. Portanto, acho que aquilo que me fez mudar foi a arte, leva-nos a sentir, e esse sentir leva-nos a pensar. E, portanto, se nós temos problemas para pensar em filosofia, esses problemas, antes de mais, antes de serem pensados, têm que ser sentidos. Acho que é esta a minha visão e o que me fez mudar, já mesmo no mestrado em ensino. Portanto, foi isso mesmo que eu tentei trabalhar, e é isso que eu todos os dias, em contexto de ensino, tento também fomentar nos meus alunos. Ótimo, professora. E então, lá está no contexto de ensino, a professora é agora professora no Colégio Novo da Maia, professora de Filosofia e Psicologia também, penso, Sim, sim. Psicologia. E, portanto, procura então aplicar aqui diretamente essa combinação de saberes. Nesse sentido, eu gostava de perguntar à professora como é que procura integrar a filosofia e a arte nas suas aulas, para estimular aqui os alunos a pensarem de uma forma mais criativa, mais aberta, ainda procura sair e romper assim, se calhar, os moldes mais teóricos, fazê-los se calhar questionar aqui algumas peças, algumas obras, que metodologias é que utiliza aqui para transformar o ensino? Ora, para mim não se trata propriamente de integrar a arte enquanto campo autónomo. Como é que eu vou explicar isto? Ou seja, como se fosse mais um conteúdo curricular a abordar ao lado da filosofia ou da psicologia. O que me interessa em ensino e nas minhas aulas é integrar aquilo que a arte comporta. Ou seja, o sensível, o fragmentário, o que escapa à segurança da resposta pronta, e é aí que, do meu ponto de vista, acende o pensamento, ok? Por isso, aquilo que eu levo para a sala de aula não são apenas obras ou artistas para analisar, no seu verdadeiro termo, mas situações que provoquem o olhar, que o destabilizem, de certa maneira. Por exemplo, estou agora aqui a pensar, nós trabalhamos muito com situações problemas, e eu tento sempre retirar a filosofia do seu campo mais teórico e integrá-lo na vida prática. Por exemplo, nós temos o problema dos juízes morais para trabalhar no 10º ano, e este ano, por exemplo, vou fugir um bocadinho à arte, está bem? Só para perceber que não se trata propriamente só de analisar obras, trata-se de incorporar aquilo que a arte nos traz, que é destabilizar, ok? Eu lembro-me perfeitamente este ano de ter iniciado o problema dos juízes morais com aquele caso, com certeza que conhece, da Gisele Pi, não é? Aquela mulher que foi violada, portanto, pelo marido, e que durante anos foi violada não só por ele, mas também por pessoas que eram convidadas por eles. E lembro-me perfeitamente disso ter causado um enorme horror nos nossos alunos, e que isso levou, de alguma maneira, àqueles a tendência que aquele problema não é da filosofia, é um problema de todos, não é? Todos nós queremos saber se, quando dizemos que algo é errado, esse errado é verdadeiramente errado, objetivamente, não é? Ou se depende de perspectivas e por aí fora. Também temos, por exemplo, o caso do problema da justiça social, em que eu normalmente tento, não tendo tempo de projetar o filme, mas tento trazer a sinopse, trazer aquilo que o livro, que o filme incorpora, que é o Cafarnal. Não sei se já teve a oportunidade de ver, se não viu, aconselho vivamente, em que é possível trabalhar o problema da justiça social e, portanto, levantar questões como Judith Butler faz, que é se há vidas que merecem mais ser vividas do que outras. Portanto, se nós podemos dizer que há aqui uma hierarquia de importância de vidas. E, portanto, como é que eu vou dizer? No fundo, o que procuro é criar condições para que o questionamento ultrapasse a mera repetição. Foi o que eu já disse anteriormente, e acho que essa é a minha verdadeira preocupação. Portanto, uma repetição do que está nos manuais, e que, de alguma forma, com estas situações reais, com algumas obras, desde a literatura, desde filmes, desde fotografia, não é? Que se possa criar nesse questionamento uma experiência existencial, uma experiência que é própria, pessoal, algo que
lhes pertença, não é? E que, quem sabe, continua a ressoar muito depois de saírem da sala de aula. E foi isso que eu senti com alguns casos. Lembro-me, por exemplo, também que o problema do livre-arbítrio, trabalhámos a questão também da Frida Kahlo, das suas obras, de como ela reage àquilo que lhe acontece, e todos esses casos reais, não é? Desde a arte, desde aquilo que a arte nos traz e nos faz pensar, faz com que o aluno, através daquilo que já foi pensado, possa de alguma forma inscrever aquilo que ainda está por pensar da sua parte, não é? Portanto, também tem aqui uma preocupação de incentivar para o consumo da cultura e da arte. Sim. Isso tento sempre, ou seja, eu vou-lhe ser muito franca, Rita, e com certeza sabe, o programa de filosofia é extremamente denso, é muito extenso, sobretudo no 10º, em que temos muitas áreas que dava para explorar ainda mais, temos a política, temos a ética, temos mesmo a filosofia da ação e, portanto, se calhar aí até era mais fácil trazer a arte. No entanto, temos a lógica que nos ocupa imenso tempo. Então, o que é que eu tento? Mesmo não tendo a possibilidade de, por exemplo, de analisar obras, de ver filmes com eles, que também acho que é uma forma muito rica de trazer a filosofia, de pensar, eu vou dando dicas, não é? Sugestões, em que eles depois de forma autónoma, que também acho que é isso que nós devemos incentivar, que os alunos queiram, fora da sala-aula, pesquisar por eles, ler por eles, tento fazer assim, não é? Portanto, vou incorporando essas sugestões na própria aula, à luz daquilo podemos pensar isto, e portanto não há nada melhor, ainda hoje isso me aconteceu, de hoje receber um ensaio de uma aluna que terminou este ano, o 12º ano, já não tem nada para ser avaliado e dizer-me, professora, está aqui um ensaio que estive a fazer ao longo do ano sobre aquele tema que nós falámos. Portanto, isso é que dá sentido àquilo que fazemos todos os dias, não é? Nem por acaso. Claro, sim. E depois também penso que na psicologia a professora também tenta aplicar aqui mesmo o incentivar o consumo da arte. Eu lembro também quando nós tínhamos aulas de psicologia, a professora, nós também trabalhamos, por exemplo, o Banksy, Isso, a questão de ver os filmes também relacionados a alguns temas da psicologia. Portanto, também acho que, pelo menos do meu exemplo, do meu caso, acho que isso também funciona e também ajuda aqui a transformar o teórico mais numa realidade que nós possamos depois ir procurar e conhecer melhor. claro. Olha, obrigada por esse testemunho. E na realidade, deixe-me só dizer, em psicologia, de facto, embora eu esteja portanto, eu tenho 2 anos de filosofia a dar, não é? 10º, 11º, e depois temos ali aquele 12º. Mas a psicologia tem esse lado, não é? Portanto, mesmo sendo a psicologia, dá para trabalhar a filosofia, dá para juntar com a arte, portanto, psicologia, como não tem aquele programa tão denso, dá para nós fazermos aqui intersecções muito mais ricas desse ponto de vista. E ainda bem que estou aqui a falar consigo para poder continuar a fazê-lo. Claro. Paralelamente ao ensino, a professora também trabalha na redação de textos aqui críticos sobre a arte contemporânea para a Umbigo e tem Uhum. também experiência na produção de conteúdos multimédia, como os manuais escolares da Leia. Como é que esses projetos enriqueceram aqui o seu trabalho enquanto professora? Ora, de facto, os manuais, eu só fiz mesmo aquela parte da criação dos exercícios de sistematização e consolidação, e foi efetivamente a convite da professora Ana, que é realmente a autora, em conjunto com o Luís Veríssimo e o Domingos Faria, dos manuais da Leia, não é? O como pensar tudo isto. Portanto, isso foi muito importante porque me obrigou a pensar como propor perguntas, como simplificar alguns conceitos e, de facto, garantir a clareza na pergunta, naquilo que nós queremos que o aluno traga, isto é, na mobilização e explicitação da terminologia específica. Este ano, como disse, eu abracei um novo projeto, portanto, num registro mais próximo da crítica da arte, escrevendo para a revista Umbigo. Portanto, este trabalho, sobretudo, penso que é mais recente, portanto dá para eu fazer aqui uma análise mais clara. Portanto, este trabalho mudou também a forma como eu olho, mais até para a sala de aula. Portanto, a sala de aula deixa de ser entendida como durante muito tempo foi como um espaço dado, não é? Em que nós vamos já temos planificado o que é que temos que dar, e não é que não tínhamos que dar, temos efetivamente que dar, mas passou a ser algo que precisa continuamente ser construído. Portanto, pensado, vivido, ir ao encontro das especificidades de cada turma. Escrever sobre a arte exige, isto para perceber aqui onde eu quero chegar, portanto, escrever sobre a arte exige da minha parte uma escuta muito atenta, não é? Quase um cuidado
para respeitar não só a obra, mas também a intenção do artista. Portanto, não sobrepor a minha interpretação sobre aquilo que a obra já por si quer dizer. E creio que isso, de alguma forma, contamina positivamente o modo como ensino. Porque, de alguma forma, também, se a arte implica da minha parte uma escuta atenta, os alunos também, não é? Portanto, tornou-me, se calhar, uma pessoa mais calma, mais aberta aos ritmos, aos silêncios, que durante muito tempo tive dificuldade em conseguir lidar com o silêncio, mas também uma abertura àquilo que pode emergir inesperadamente, portanto, numa conversa ou num olhar. E acho que isso a arte permite esse tempo, e esse tempo foi aquilo que eu também acho que aproveitei mais numa sala de aula. E isso também se refletiu no seu dia a dia, para além da profissão enquanto professor, essa criação crítica dos conteúdos e depois também a relação entre a arte e a filosofia também se refletiu, no fundo, enquanto pessoa, enquanto Sim, indivíduo. eu acho, sinceramente, também, repare, também estamos a falar aqui de uma fase diferente da minha vida, não é? Fui mãe recentemente e, portanto, Isso também acho que deve houve, influenciar, claro. sim, isto, muita coisa mudou, mas realmente a sua pergunta deixa-me a pensar, e já foi algo em que eu pensei, que é, nós muitas das vezes, nós estamos a ver um filme, estamos a ler, e eu já digo isto muito, muito aos meus alunos, nós temos duas opções na vida, que é nós podemos ser um espectador ativo e podemos ser um espectador passivo, e na maior parte das vezes nós somos espectadores passivos, nós lemos, retiramos o seu sentido, digamos, mais o que está ali à vista, não é? Mas para Palpável. ser, exatamente, mas para ser um espectador ativo nós temos às vezes que querer abarcar a totalidade da obra, não é? E isto de começar a escrever textos críticos fez-me voltar a perceber que é preciso querer. Por isso é que eu digo aquela questão de querer pensar, não é? O pensar não é assim tão garantido, nós podemos ver muita coisa e não pensar sobre aquilo que estamos a ver. E acho que isso foi aquilo que mais retiro deste novo projeto, que é, há muita coisa para ser pensada, é preciso é querer pensar, é preciso é querer investigar, é preciso é querer colocar questões, mas também é muito fácil divagar, não é? E então este novo trabalho obriga-me a, ok, é preciso pensar, mas é preciso também não querer fugir ou não querer sobrepor a minha interpretação àquilo que já está a ser dado, àquilo que está a ser visível. Não quer dizer, porém, que eu não possa criar também, não é? Mas é preciso respeitar, acho que é isso, respeitar. E a professora acha que nós, enquanto sociedade, já não colocamos assim tantas questões? Acha que falta aqui uma abordagem maior aqui a certas questões filosóficas e da arte no mundo contemporâneo, na nossa sociedade? Olha, eu por acaso não acho isso. Eu acho que nós questionamos muito e bem. Mesmo, por exemplo, nos jovens, eu vejo, sobretudo nos tempos que correm, e se não fosse assim até era de estranhar, mas vejo um interesse, e agora vou ligar à política, porque a arte é política também, portanto, vejo aqui um interesse muito mais vivo, mesmo na questão da leitura, portanto, há muito mais interesse em ler, portanto, as questões estão lá. Agora, aquilo que se questiona é que é preciso ver, porque também estamos numa sociedade muito do quê? Das redes, não é? E há sempre uma visão muito fragmentada da realidade. E eu acho, creio que esse é o problema, não é? Nós queremos ter, se antigamente se colocava a questão de se há questões, se ainda se vive de questões, hoje eu penso que não se trata propriamente de colocar questões, é de querer ter uma resposta pronta, imediata. E se calhar falta aqui esta reflexão. Eu não tenho que ter uma opinião já sobre nenhum, não tenho que ter uma opinião pronta, feita sobre determinado tema, eu preciso de pensar, deixem-me ter tempo, acho que é isso que hoje falta. Nós queremos ter já uma resposta, queremos já ter uma posição, e se calhar é preciso recuar, pensar, e depois sim, dizer aquilo que efetivamente pensamos. Mas não, eu não acho que falte perguntas. Se calhar falta é Portanto, tempo só para pensar nas respostas. combater depois também o imediatismo e se calhar também a falta de tempo, acho. É, lá está.
eu creio mesmo que é esta necessidade de ter uma posição, o que não é mau, eu acho que nós somos seres políticos, não é? Já Aristóteles o dizia, Hannah Arendt também diz. Agora, é preciso também saber aquilo sobre o qual nós nos estamos a posicionar, portanto, é preciso questionar, sim, nós fazemos, mas se calhar antes de já dar uma resposta, vamos pensar. Creio se tivesse que dizer alguma coisa, creio que é isso, é necessidade de ter uma posição sobre tudo, e não temos. Se calhar é preciso pensar antes. E acha que a filosofia está a ajudar os jovens, pelo menos no ensino secundário, a começar a pensar com mais clareza as suas posições em certas áreas? Isso não se já devia, mas creio que é uma excelente disciplina para o fazer, não é? Porquê? Porque eles não é que, repare, eu não vou ser aqui, como eu lhe disse, o programa de filosofia é demasiado denso, portanto, muito desse trabalho autónomo é feito pós-aula, não é? Esse pensar dos alunos sobre determinadas temáticas. Creio, isto sim, que a filosofia tem a possibilidade de mostrar que para ter uma posição é preciso fundamentá-la. Portanto, não é eu penso isto, é eu penso isto porquê? E também ter a humildade, isso também acho que a filosofia passa, logo no início, com Sócrates, por exemplo, ter a humildade intelectual de rever o pensamento, de antever críticas e objeções, e aí sim, ir limando, aperfeiçoando e ter uma posição muito mais fundamentada, não é? Sobre determinada temática. E, portanto, quando nós estamos a estudar sistemas filosóficos, não é? Em que eles percebem que para chegar, por exemplo, vamos pensar em Descartes, não é? Quando ele chega àquela questão do cogito, e eles dizem, esta é a ideia base, portanto, mas foi preciso todo este percurso. E se calhar, nós também para termos determinada posição sobre determinada temática, também precisamos de todo este percurso. Daí a questão de eu estar a dizer, é preciso tempo, e é preciso querer fazer uso desse tempo. E a A professora filosofia... também sim, sim. A professora acha que a filosofia depois também deveria ser, um ensino e uma prática que fosse levada nos outros ciclos de ensino, de na forma mais abrangente, sim, uma quase multidisciplinar, Eu, ou acha como que é podemos fazer também isso de uma forma mais individual? É sim, claramente que podem e que na realidade fazem. Claro. Eu lembro-me agora quando estávamos quando foi aquele encontro de diferentes profissões em que os alunos têm a oportunidade de contactar com diferentes áreas, uh, é certo que direito e filosofia estão muito ligados, mas lembro-me perfeitamente nessa palestra a professora que estava responsável por dinamizar essa sessão começar logo por dizer, se não estiveram atentos à filosofia, vão perceber que a filosofia vos vai fazer muita falta, não é? Portanto, claramente que há áreas em que nós percebemos este toque de forma muito mais evidente, não é? Então, creio que devesse ser obrigatório. Mas creio que se a pessoa quer investigar, que o pode, e portanto eu creio, não sei se na Universidade do Porto nós podemos fazer, não é? Nós temos aquelas opcionais e portanto podemos ir a diferentes faculdades e de acordo com os nossos interesses aprofundar outras áreas que se numa primeira instância parecem que fogem à nossa área, podem não fugir propriamente. Mas acho que esse caráter obrigatório não, mas acho que é uma mais-valia, claro. Mas não acho que tenha que ser assim, dessa forma de obrigatoriedade. Creio que a pessoa por si só, mesmo a vida, não é? Mesmo a sociedade impõe certas questões. Portanto, de uma forma ou de outra, vai lá dar. E nós podemos, obviamente, também aceder aqui a certos contextos e teorias da filosofia através de vários projetos e da escrita, incluindo também aqui, se calhar, o projeto da professora sem forma, que Ah, propõe, que propõe aqui uma reflexão sobre, e sem hierarquias, sobre as diferentes formas de conhecimento. Eu estava a perguntar aqui à professora como é que surgiu essa ideia. ora, o Sem Forma nasceu no último ano do mestrado em Ensino de Filosofia. E creio que aquilo que eu vou explicar vai ao encontro da minha resposta anterior.
Portanto, foi quase como uma espécie de uma necessidade íntima. Portanto, eu sentia que queria continuar a pensar, para lá dos trabalhos académicos, portanto, aquela obrigatoriedade dos prazos e por aí fora, portanto, pensar de um modo mais livre, mais próximo do que me movia. O objetivo principal foi e continua a ser, embora esteja de momento um pouco parado, dar continuidade a um pensamento que nasce do encontro com algo, ok? Um filme, um livro, uma fotografia, uma pintura. Portanto, é um pensar que surge a partir do já pensado, portanto, do que já é dado e do que já foi visto, mas que se prolonga, não é? Mas prolonga-se do meu ponto de vista, portanto, que se deixa transformar por aquilo que encontra. Portanto, é um duplo encontro. Por isso o projeto tem separadores, como pode verificar, não é? Do ver, pensar, ler, meditar. São formas que eu encontrei, não é? De sublinhar que o pensamento pode começar tanto num olhar quanto numa leitura. E desse ponto de vista não há hierarquia entre o sensível e o conceptual. O Sem Forma tenta justamente mostrar como o pensamento pode habitar linguagens diferentes, portanto, sem se reduzir, e este é o aspecto que eu gosto sempre de sublinhar, a um só formato. Portanto, é um espaço onde a filosofia não aparece como um discurso, que paira acima da arte, da ciência ou da cultura, mas dialoga com elas, às vezes até se deixando de contaminar por elas. No fundo, o Sem Forma é um convite que eu fiz a mim própria, de pensar sem um molde prévio, sem uma forma imposta. Daí o nome, Sem Forma, sem hierarquias, como disse. Portanto, é essa a tentativa, no fundo, de abrir um espaço onde o pensamento se possa fazer de maneira transversal. E onde diferentes saberes acabam por se cruzar. Como eu disse, isto foi um convite que eu fiz a mim própria e, portanto, não posso negar que há áreas que me interessam e que estão aqui evidentes, que é naturalmente a arte, não é? Portanto, quase tudo aquilo que eu trabalho lá vai muito ao encontro da arte e daquilo que eu posso pensar na companhia da mesma. Portanto, fazer aqui uma reflexão e uma forma de pensamento e depois também convidar os outros a pensar e a refletir sobre o que a professora já tinha pensado, passando aqui a redundância. Sim, mas no fundo, lá está. Lembra-se daquela pergunta que me fez, que foi o que é que o umbigo mudou na minha forma de estar atualmente? É perceber que há muita coisa que já foi pensada por alguém, já foi criada por alguém, mas que me possibilita a mim pensar sobre, não é? Portanto, é um duplo encontro, um duplo pensamento, não é? E acho que isso é o bocado mais rico, não é? Poder pensar em conjunto. Exato. E agora falando mais em específico da arte e da filosofia, quais são aqui os cruzamentos mais fecundos entre estas duas áreas, na sua opinião, professora? Ora, essa pergunta foi difícil, e é difícil. Só faço perguntas difíceis, professora. Porquê? Porque na realidade não há uma resposta assim concludente, não é? Portanto, que feche aqui a sua pergunta. A filosofia pode, de uma forma muito clara, não é? Pode ajudar a explicitar tensões, paradoxos que estão latentes na arte e que querem ser transmitidas, repensadas, e que são um convite por parte do artista, não é? Mas a arte tem o quê? Uma força de desarranjo, ok? Que obriga a filosofia a sair do seu conforto conceptual. É como que dissesse, esse conceito não encaixa aqui. E, portanto, obriga, não é? A filosofia temos que criar um novo conceito. Isto um bocadinho à luz de Deleuze. Temos que inventar aqui um conceito que possa entrar nesta nova forma de ver e que está a ser aqui transmitida. Portanto, um exemplo é como a arte contemporânea, isto agora tentando responder à sua pergunta de onde é que elas se cruzam mais e onde é que está essa relação de forma mais fecunda, não é? Um exemplo é como a arte contemporânea, por exemplo, a título de exemplo, explora a performatividade do corpo, o arquivo, ou a relação entre humano e não humano. Ok? Por exemplo, nós temos agora muita questão da inteligência artificial no campo da arte, não é? E onde é que se coloca a questão do artista, não é? Qual é a noção de artista? É um artista. E, portanto, tudo isso, não é? Obriga o quê? A repensar
categorias filosóficas tradicionais, não é? Que nós, é como se, no fundo, o que é que eu penso? A filosofia pode ajudar, como disse, a decifrar a arte contemporânea, não é? E a arte, de alguma forma, desafia o pensamento filosófico, porque no fundo diz, através destas novas criações, esses conceitos já não se encaixam e, portanto, capta a ti, não é? Voltar a criar, a repensar um sistema que de alguma forma possibilite pensar esta nova forma de ver e fazer mundo. Agora, não lhe consigo dar uma resposta assim taxativa, não é? Mas penso que é isso. A arte abana a filosofia, ok? E, portanto, diz que essas categorias que até então serviam já não servem. E de alguma forma, atualiza a filosofia, porque a obriga a repensar essas categorias. Por acaso, essas questões relacionadas à arte, feita com inteligência artificial, acho que depois também coloca aqui várias questões, se calhar ao nível da ética, não, professora? Sim, Da filosofia claro. mais relacionada à ética. Uhum. Olha, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de isso no meu primeiro ano, aliás, no primeiro semestre era Teoria e Crítica da Arte, era mesmo assim a cadeira, e um dos temas que eu me propus trabalhar era mesmo a noção de artista, não é? E, portanto, de alguma forma colocava-se questões de saber até onde, não é? Esta criatividade que nós queremos, é legítimo recorrer à inteligência artificial, porque, repara, naquilo, no fundo, se nós recorrermos à inteligência artificial é quase como uma forma de refazer, recriar através do que já está feito, não é? Portanto, há aqui, no fundo, mesmo que eu esteja a recriar, eu estou a usurpar de alguma forma, não é? Portanto, sim, coloca-se aqui algumas questões éticas que são necessárias pensar, porque se a inteligência artificial abre campos, e abre muito, ok, não tenho nada contra, aliás, acho que é um mundo novo para ser explorado e que deve ser explorado, mas também é preciso pensá-lo. E também na arte, claro. Se calhar vai mesmo surgir aqui alguma questão mais filosófica e ética mesmo relacionada aqui à inteligência artificial na Sim, criação da arte, porque sim, sim. no fundo é também percepcionar um bocadinho os artistas como pensadores e também críticos da sociedade. E vamos Uhum. ter aqui uma alteração, se calhar, dessa concepção do artista, não sei. E por quem é crítica, não é? Se for a inteligência artificial, não há aqui um autor, não há uma figura à qual eu possa reportar e dizer pensou. Portanto, mas isso, agora fugindo aqui um pouco, eu acho que a inteligência artificial está a colocar questões em todas as áreas, não é? Mesmo no ensino, o papel do professor, mesmo na questão dos trabalhos académicos, da faculdade, na correção dos mesmos. Portanto, estamos todos aqui um bocadinho às aranhas porque estamos a tentar perceber como é que vamos lidar com este corpo que é estranho, não é? Mas que veio e é para ficar. Aí E, também entra, se calhar, a questão do pensar, não, professor? E do pensamento crítico, que advém da filosofia e da arte. Ora, agora pensando mesmo naquilo que disse, eu creio mesmo que a inteligência artificial, por exemplo, uma das questões que me é colocada a mim própria é se a inteligência artificial deve ter lugar ou não na sala de aula. E, portanto, se os alunos usam, não vejo por que não ter um lugar, não é? Mas, efetivamente, eu julgo que o papel do professor atual é também fomentar esse sentido crítico sobre aquilo que recebe. Porquê? Porque, como sabe, se nós colocarmos qualquer pergunta, vou pensar no chat GPT, ele, se não souber, ele vai inventar, não é? E, portanto, esse sentido crítico de questionar aquilo que estamos a receber é fundamental nos tempos que correm. E agora, à luz daquilo que disse, e indo ao encontro daquilo que disse, creio que o papel do professor hoje é efetivamente desenvolver esse olhar crítico face à informação que se recebe dessas plataformas, não é? Portanto, não sei se é plataformas que se diz, falta-me o nome. É? Sim, acho que sim. É.
Ó, professor, e neste contexto atual, assim, mais marcado por especializações, depois também aqui temos um saber um bocadinho fragmentado, agora depois também se coloca lá está as questões da inteligência artificial. Que Hum. desafios é que encontrar aqui para fomentar esta conversa multidisciplinar e que benefício é que acredita que este diálogo traz, tanto para o campo académico quanto para a sociedade em geral? Falta aqui uma sociedade mais multifacetada e menos especializada? Ora, essa pergunta é, é muito importante nos tempos que correm. Embora eu acho, e creio sinceramente que tem vindo a ocorrer algumas mudanças. Portanto, o maior desafio que hoje se vive e não é hoje, eu já na minha altura era, portanto também não tenho assim muitos anos, mas já no tempo da minha mãe também era. Portanto, o maior desafio é e sempre foi o peso da especialização. Portanto, nós temos que ser X. No entanto, como eu estava a dizer, hoje, nos tempos que correm, nós vemos também algumas mudanças, não é? Portanto, cada vez mais se encontram casos de pessoas que têm uma especialização numa determinada área e investem em negócios que fogem à sua escolha inicial. Por exemplo, no seu caso, o seu curso, não é? Se não estou em erro, associa, não é? Relaciona duas áreas, não Sim, a é? direito e a gestão. Exatamente, pronto. E então, creio que cada vez há uma maior importância, portanto, cada vez é mais importante esta relação, este diálogo entre áreas. Agora, se ainda assim há este peso da especialização, a maior vantagem que eu vejo também é possibilitar o quê? O diálogo, não é? O diálogo, a escuta, o querer compreender áreas que não me são próximas, não é? Socialmente, penso que é urgente voltarmos a fazer pontos. Precisamos de modos de pensar que sejam capazes de ver o todo. Portanto, esta especialização de alguma forma impede este visualizar o todo, mas também o todo só há todo porque há partes, não é? Portanto, é importante perceber que para nós percebermos este todo também é preciso ver as partes. Portanto, eu creio que os benefícios que este diálogo traz desta junção de especializações é, como nunca pode deixar de o ser, é este diálogo, ok? Portanto, nós podemos, e cada vez vemos mais isto em empresas, não é, multinacionais, em que nós temos numa sala pessoas de diferentes áreas e que para criar um projeto têm que se juntar, têm que dialogar, não é? E isso é fantástico. E olhando agora para o futuro, como é que imagina o papel da filosofia e da arte aqui na construção de uma cultura mais crítica, que vai ser muito preciso, até por causa da inteligência artificial, mais criativa e também aberta? E depois também de que forma é que os seus projetos, por exemplo, o Sem Forma, pode continuar aqui a ser este espaço de criação e de provocar aqui uma ligação entre as áreas? Uhum. Olha, acredito que tanto a filosofia como a arte terão, e têm já, não é? Um papel fundamental. Portanto, nós vivemos num mundo, como estávamos a dizer há pouco, marcado pela necessidade de eficácia e, como dissemos ainda há pouco, da necessidade de ter uma resposta rápida, pronta, não é? Isso, apesar de ter o seu lugar, tende a empobrecer a nossa relação com o mundo e com os outros, não é? Porque nós não temos aquele tempo para pensar. Precisamos cada vez mais de espaços onde se possa pensar devagar, perguntar sem imediatamente responder e experimentar o que não se encaixa nas lógicas utilitárias que hoje muito se vive. Portanto, a filosofia oferece justamente esse lugar de suspensão, não é? O tempo do não sei, do pode ser de outro modo, ou é preciso se calhar rever. A arte, por seu lado, abre-nos a outras formas de percepção e experiência que nos retiram do quê? Do automatismo, não é? Nós vivemos, temos esta rotina, sai, entra. Portanto, a arte permite esta suspensão, não é? Acho que é nesse encontro entre uma e outra, entre o pensar e o sentir, e atenção, eu não queria muito levar a arte a só este modo de sentir, porque também é pensar, mas se tivermos que dizer algo, pensamos assim na filosofia que pensa, a arte que sente. E que nesta fusão, não é, destas formas de ver, entre o pensar e o sentir, como eu estava a dizer, pode nascer uma cultura mais
crítica e ao mesmo tempo mais sensível, portanto capaz de resistir a simplificações, a polarizações, que hoje muito se vive, a indiferenças, que também muito se vê. É aqui que vejo o sentido do Sem Forma continuar, isto agora respondendo e rematando a sua pergunta. Portanto, no fundo o Sem Forma pode continuar a ser um espaço que acolhe esses encontros improváveis, onde a filosofia não é só uma reflexão abstrata, mas arrisca a contaminar-se por outras áreas. Mas sim, a arte, no fundo, não é, nem pode nunca ser, um objeto estético, não é? Só para ver e nos deleitarmos. E é aqui que ela, de facto, pode ter aqui um papel ainda mais importante nos tempos que correm, porque ela chama ao pensamento, obriga-nos a reposicionarmos, porque nos toca, de alguma forma. Professora, e para quem quiser trazer um bocadinho mais da filosofia e da arte para a sua vida e começar, se calhar, a rever certos conceitos ou a aprender, o que é que a professora sugere? Se calhar isto vai aqui um bocadinho de encontrar depois ao último segmento das recomendações culturais. Acha que passa muito por aqui ou é mesmo a questão do pensar e estar atento? Ora, não, há várias, também é preciso procurar os momentos para que esse pensamento possa surgir, não é? Mas ele pode surgir em qualquer lado, não é? Mas, por exemplo, não há nada como nós termos a possibilidade de ir, por exemplo, a uma exposição, não é? E termos a oportunidade agora, por exemplo, já fazendo aqui uma recomendação, temos em Serralves a exposição de Munir Al-Sol, não é? Que trabalha, é uma exposição que eu recomendo vivamente, da qual eu tive a oportunidade de escrever, que trabalha, portanto, o trauma da guerra, não é? E nos tempos que correm acho que é importante confrontar-nos com obras que nos lembram o que é estar sob guerra, não é? E ter esse contacto, não é? com obras pode possibilitar sairmos primeiro da nossa zona de conforto e, portanto, termos esse momento de tensão que nos pode impor perguntas e das duas uma. Podemos ficar só pelas perguntas ou, se efetivamente tivermos interesse em aprofundar, então agarramos-nos a obras que nos podem ajudar a pensar, e não tem que ser uma obra filosófica, pode ser um livro, por exemplo, outro livro que também hoje nos ajuda a pensar esta questão da guerra, é o livro de Anne Kang, Atos Humanos, não é? Portanto, temos aqui, e isso ajudou-me, por exemplo, a pensar esta exposição. São estes encontros, está a ver? Mas é preciso, sim, claro, ler, irmos a uma exposição, portanto, alargarmos aqui os nossos passeios, não é? É um pouco isso. Eu confesso que estou muito entusiasmada e assim curiosa para ver quais são as recomendações culturais da professora, mas antes disso queria-lhe fazer aqui se calhar a pergunta mais filosófica que eu trago aos meus convidados todos, que é: quem é a Débora? Ora, É aquele momento que é que dizem os seus olhos. é difícil, não é? Não é por acaso que quem sou eu é um problema filosófico, não é? Trabalhar por muitos autores. Por isso os meus convidados já pensam todos nessa questão, professora. Ora bem, eu podia ter, havia muita coisa que eu podia dizer e nenhuma delas ia-me definir. Nós trabalhamos também sem psicologia, não é? Nós temos vários papéis na sociedade e, portanto, se fôssemos alguma coisa era o culminar de todos esses papéis. Então, de uma forma, creio que me define, posso dizer que sou uma pequena criatura, porque sou pequena, em forma de pergunta, não é? O perguntar, sim. Acho que sou uma pequena criatura em forma de pergunta. Acho que foi uma Sou boa isso. resposta, professora. Obrigada, porque foi difícil, Ana. Vamos então passar aqui ao segmento das recomendações culturais e eu gostava de perguntar à professora o que é que nos trouxe aqui hoje de sugestões. Ora, nestas sugestões, Ana, podem entrar sugestões que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas Claro, que professora, acho que sim. quero ir ver, mas que ainda não tive tempo. Olha, Acho que sim, então, professora. Ninguém me colocou essa questão, mas eu acho que uma sugestão é uma sugestão, professora.
Não, porque eu era para ter ido no fim de semana, não tive a oportunidade, mas por acaso depois estava a falar com a tua professora, uma amiga minha, e ela disse: Não, não, vai ver que o filme é fantástico. Então eu disse: Não, este tem que ir para as minhas sugestões, porque eu vou vê-lo e sei que não me vou arrepender. Que é e que também acho que faz todo o sentido nos tempos que correm, que é o filme que se encontra no Cinema Batalha, que é Ler Lolita em Teherão. Portanto, acho que é também há em livro, mas acho que é um dos melhores filmes que podemos encontrar hoje, não só porque estamos a falar da liberdade de expressão, não é? No fundo, estamos a questionar algo que nós temos hoje como garantido, não é? E que em certos países não é. E, portanto, ler Lolita em Teherão, creio que será uma boa sugestão, até rimou. Depois, como eu estava a dizer, temos a exposição de Munir al-Sol, creio mesmo que não se vão arrepender, é toda uma exposição que trabalha a figura da criança e, portanto, como ela lida com o trauma da guerra, com os sons, mas de alguma forma no terror, no horror, ainda há espaço para a beleza. E, portanto, é uma exposição que nos dá duas visões, dá-nos ali uma polaridade interessante. Depois, sei que temos agora o ciclo de cinema ao ar livre, na Batalha, portanto, é sempre uma boa experiência. Mais. Acabei de ler um livro que também creio que pode ser uma boa sugestão, que é Um Funeral Divertido, portanto trabalha a questão da despedida e dos diferentes papéis que podemos ter com diferentes pessoas, portanto foi um livro que me tocou muito. O Atos Humanos, também como eu estava a dizer, acabei de ler há pouco tempo, e é um livro que francamente me tocou, portanto é um livro que é grotesco, trabalha a guerra e, portanto, são vários testemunhos, não em forma de testemunho, portanto, é um livro, no fundo é um romance, mas trabalha a perda da mãe, a perda do irmão, a perda do amigo, portanto, são diferentes visões sobre o que é o ato de perder alguém, não é? Um livro muito, muito bonito, Atos Humanos. E pronto, depois também tem agora uma exposição que vai iniciar, creio que já iniciou no Palácio de Cristal, na Galeria do Porto, Municipal do Porto, e é passear, é andar por aí e querer ver e conhecer. Há de facto muita coisa a acontecer. Serralves tem agora também, falta-me o nome da artista, mas tem uma exposição de fotografia que eu tive a oportunidade de passar já nos corredores, não tive tempo de analisar e de estar na exposição, porque decidi ir com o meu filho e, portanto, ir a um museu com ele, a andar atrás dele, não é propriamente contemplar e tirar de lá aquilo que podemos retirar, mas também é uma exposição que vale a pena. Falta-me um nome, portanto, mas sei que é de fotografia e trabalha, portanto, as minorias, portanto, de alguma forma, classes que são postas de parte em sociedade e que são trabalhadas, não é? Retratadas como se fossem, de alguma forma, vidas que por estarem de fora, não têm o mesmo lugar. Acho que Acho que foram posso. ótimas recomendações, professora. Sim, Obrigada, Ana. eu por acaso gosto assim bastante também de exposições e acho que faz falta depois também aqui o acesso à cultura e de irmos ver mais cultura, de forma também depois a pensarmos, acho que está muito ligado e foi mesmo também esse o objetivo e o sentido deste episódio, foi promover aqui como é que podemos fazer esta ponte entre a filosofia, a arte e o pensar, o pensamento crítico, e acho que a professora foi uma excelente convidada para esta questão. Portanto, muito obrigada por ter estado aqui hoje connosco, professora, neste episódio. Foi uma honra e estou muito, muito contente, professora, por esta Obrigada, eu, conversa. Ana. Muito prazer em estar aqui a falar consigo. As perguntas que me colocou fizeram-me, lá está, repensar. E, portanto, isso é uma mais-valia. Muito obrigada. Está bem, Ana? Obrigada, professora.
Obrigada.